O Corinthians conseguiu avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao bater nos pênaltis do Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. O Timão também ultrapassou a meta orçamentária estabelecida para a temporada de 2024. Se você quer saber mais sobre como foi o jogo do Timão em Itaquera, fica aqui nesse vídeo, deixe o seu like. O meu nome é Gabriele Sena, sejam bem-vindos ao Boteco Corintiano. O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Finalmente, graças a Deus, é São Jorge. Mas em um jogo de muitas reviravoltas, o time conseguiu passar dos pênaltis, assim como foi na Copa do Brasil. O Corinthians também vai para as quartas de final da competição sul-americana nos pênaltis. Gente, foi um jogo, digamos que maluco, e que até eu achei que o Corinthians não ia conseguir passar. Mas tem que ser no estilo Corinthians, né? Vamos falar a verdade. A gente já tem que estar preparado para isso e o torcedor corintiano já sabe sobre isso. O Corinthians recebeu a equipe do Bragantino, um Corinthians que já tinha uma vantagem adquirida lá no jogo de ida, que foi disputado no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, né? O Corinthians tinha vencido a equipe de Bragança por 2-1 e trouxe essa vantagem para casa. O Ramon Dias decidiu escalar a equipe com 3 zagueiros, né? Que, na minha opinião, é um sistema que funciona bastante, principalmente para os jogos decisivos. O único problema, gente, é que o Corinthians parece que não sabe fazer 2 tempos. Parece que o primeiro tempo o Corinthians faz perfeitamente, sabe? Mas o segundo tempo acaba decaindo e acaba sofrendo pressão. Assim como foi no jogo de ida contra o Bragantino lá no Ribeirão Preto, né? Mas falando desse jogo em questão, o Ramon Dias escalou a equipe com 3 zagueiros, né? 3 zagueiros no 3-5-2, né? O meio campo um pouco mais povoado, a dupla do meio campo de destaque foi formada por Rodrigo Garro e Igor Coronado. Rian esteve como primeiro volante e de centro ali, o centroavante no centro do ataque, estava Giovani, né? Corinthians que não teve aí Yuri Alberto e também não teve Thales Magno. Thales Magno que chegou recentemente no Corinthians e fez os 3 últimos jogos, mas por sobrecarga assim, o Corinthians decidiu não levar o jogador a combate. Então o Corinthians veio com Giovani e também não teve Romero. Foi um jogo assim muito perfeito no primeiro tempo, né? O Corinthians manteve bem a bola girando no meio campo, principalmente nessa dupla do Rodrigo Garro e do Igor Coronado. Já nas laterais também, os laterais um pouco mais avançados, no caso o Fagner e o Matheus Bidu. O Matheus Bidu para mim foi bastante importante no primeiro tempo. Claro, teve uma atitude ali dele, né, de um chute que me pegou um pouquinho, uma decisão totalmente errada, mas que de fato fez o primeiro tempo excelente, na minha opinião. Matheus Bidu, né? Fagner também, e o Corinthians conseguiu marcar um gol ainda com o Rodrigo Garro, inclusive por uma assistência muito boa de Matheus Bidu, que conseguiu ali achar o meio-campista, né, o camisa 10 do Corinthians, e marcar um pouco mais de vantagem para o Corinthians. Até então a gente foi para o segundo tempo com essa vantagem no placar. E eu ali pensando que realmente o Corinthians ia conseguir, porque pro primeiro tempo perfeito, onde o Corinthians conseguiu manter a maioria do tempo, a pressão na equipe do Bragantino, para mim, estava no pano, estava pra gente já para passar para as quartas de final. Ok, segundo tempo, o Corinthians não veio com nenhuma mudança, já o Bragantino colocou alguma mudança, porque me pareceu que o técnico Pedro Caixinha estava bastante incomodado, porque o Corinthians tinha muita facilidade para jogar no meio campo. Rian fazia o trabalho de primeiro volante extremamente bem, deixando com que os meio-campistas ficassem um pouco mais livres, principalmente os laterais, né? O Fagner e o Matheus Bidu. Corinthians demorou um pouquinho para fazer a substituição, mas o Corinthians, como sempre, perdeu a intensidade no segundo tempo, principalmente no lado do Fagner e do Matheus Bidu. Eles não conseguiram permanecer
em sintonia, até que o Bragantino conseguiu abrir o placar, conseguiu abrir o placar, né, o que querendo empatar o jogo no tempo normal, né, com o Lucas Sacha, o Sacha que fez o gol de bola parada, inclusive foi de bola parada, e o Ramon Dias decidiu fazer algumas alterações, colocando ali o Mateuzinho, de fato, na lateral, tirando o Matheus Bidu, tirando o Fagner, tirando o Fagner, e colocando também o Pedro Henrique, tirando o Giovani, deixando o Pedro Henrique. Por quê? Porque por mais que aquele meio-campo do Corinthians estivesse bem povoado, estivesse um meio-campo mais equilibrado, onde tanto o Rodrigo Galo quanto o Igor Coronado conseguiam fazer as jogadas e ter a ajuda do Rian para criar facilmente, o centro do Corinthians, né? O ataque do Corinthians não estava bom. O ataque do Corinthians não estava sendo possível finalizar, né? Então, o Ramon Dias decidiu fazer essas alterações. Para variar, novamente em bola parada, o Evangelista empatou o jogo. E aí o Corinthians foi para os pênaltis. Ou seja, já estava aquela animação da Fiel, despencou, né? Mas aí nos pênaltis, 2 jogadores que erraram os pênaltis nossos, que eu já achei que já tava perdido, gente, com certeza. Foi o Ramalho, que chutou bastante longe, tentou isolar, né? Mas não chegou nem perto do gol. E o Rian também fez a mesma coisa. Mas ainda assim, o Gol Souza acertou demais nos últimos gols lá do Bragantino e conseguiu evitar aí o pior. E é isso. É aquilo que eu falei, o Corinthians vem de primeiros tempos muito bons, né? A gente sabe que o Corinthians parece que ele se perde muito no segundo tempo. São coisas aí para se analisar e para mudar, para que o Ramon Dias fique um pouco mais alerta com isso. E ali, quando ele percebeu que as laterais já não estavam muito boas, já estava desequilibrando um pouquinho, fazer essas mudanças um pouco mais rápido, porque o Corinthians sofreu uma pressão fora do normal no segundo tempo, que eu achei bastante desnecessária. Mas é aquilo, seguimos acreditando que daqui a um tempo o Corinthians possa fazer esses 2 tempos perfeitamente. Falando sobre metas, gente, também que é uma notícia super boa aí pro Corinthians. O Corinthians conseguiu aí bater uma meta orçamentária que foi estabelecida ainda pelo Conselho no início da gestão de Augusto Melo, no dia 2 de janeiro desse ano de 2024. O Corinthians avançando aí para a Copa Sul-Americana, para as quartas de final. O Corinthians consegue garantir aí 700 mil dólares, né? O que ultrapassa completamente toda a meta orçamentária do Corinthians. Isso é muito bom para o clube, de fato, que também está aí nas quartas de final da Copa do Brasil e também agora na Copa Sul-Americana. Claro, tendo aí que priorizar um pouco mais o brasileiro, porque o Corinthians está ainda na zona de rebaixamento. Tem chances altíssimas de ser rebaixado se não mudar o cenário que está acontecendo agora. Falando um pouquinho sobre um ponto positivo que eu lembrei aqui para falar da partida, gente, Rodrigo Garro. Rodrigo Garro é uma estatística, né? Fez o seu 6º gol pelo Corinthians, com a camisa do Corinthians desde que chegou. Ele é um meio-campista que, para mim, totalmente diferenciado, salvou muito hoje. Poderia ter salvado muito mais se de fato a gente tivesse um ataque um pouco mais presente, força de área ali, né? Que faltou bastante. Mas deixando esse ponto positivo aí, deixando claro a atuação do Rian, que mesmo perdendo o pênalti, ainda foi, pra mim, como o primeiro volante, foi muito bom. Então é isso, gente. Eu me despeço por aqui, porque já tá tarde. Mas é muito bom já dormir e acordar classificado, porque tem uma coisa que é muito bom. É ser Corinthians. Vamos combinar, né?